Pergunta é do Fábio Bocchini. Arboleda ou Tolói tem condição para quinta? Não, né? Os dois correram no campo nesta segunda, corridinha leve. A lesão do Tolói foi uma lesão simples. O Arboleda se recupera rápido, mas em princípio eles não teriam condição para quinta. Tanto que o Isaac, menino da base, completou o treino dessa segunda-feira. E aí, o que eu venho falando pro Tirone, depois do jogo do Juventude, com as atuações, com a atuação do Luca, com a presença do Paulinho e tudo mais, tá cheirando desta vez que os caras vão... que o molecado do Sub-20 não vai jogar a semifinal contra o Galo, semifinal contra o Galo em Belo Horizonte na quarta, e sim estará disponível para o Crespo ter opção. É o mínimo, né? Pro jogo contra o Fluminense na quinta no Maracanã. Pelo amor de Deus. Cara, se precisa vender os caras aqui, se quer fazer vitrine, é melhor no tipo profissional, se a questão for essa. Não, mas não acho que é vitrine, é tipo não ganhar campeonato. Pô, mas que se dane. Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil? Sub-20? Eu também acho. Porra. Edileno César, Tapia e Caleri podem jogar juntos no ataque em 25, 26? Seria o temor dos zagueiros adversários? Acho difícil, os dois são muito parecidos, né? O temor de beliscar, né? Mas em compensação... Mas assim, eu acho que o Tapia, até vir para o São Paulo, não jogava de centroavante. Ele era segundo atacante ou jogador de lado. Ele só tá jogando de centroavante porque não tem outro. Sim. Então, em princípio, poderiam jogar juntos, né? Mas acho difícil, porque eles são bem parecidos. Assim. Sim. Nosso atleta. Qual é o nosso atleta? A pergunta de Eduardo Tironi, minha mesmo. O Galopo cumpriu as metas lá, vai ficar? Não. Eu li por aí que não tinha cumprido. Não, então. Tudo meio precipitado. Ele não tinha cumprido, faltava um jogo para a classificação do River. No último jogo da fase de classificação, ele jogou os 90 minutos. Faltariam 2 jogos. O River ainda está disputando. Mas a questão, a discussão é que mesmo talvez sem cumprir as metas, ele possa ficar e ter uma nova negociação entre São Paulo e River por conta do Enzo versus Galopo, e também possivelmente para talvez antecipar a contratação em definitivo do Tapia. Certo. Ainda vão conversar nesse final de ano. Agora, se voltasse, você ia achar ruim? Não. Eu também não. Mas é aquilo, né? Talvez para contratar os outros você precise ceder o Galopo. E aí também faz sentido. Todo sentido. Vamos lá. Calma aí. Leon Ferrer. Ano que vem teremos Atlético Paranaense, Coritiba, Chapecoense e Remo. O que esperar? Eu acho que tem que esperar que o São Paulo vai ter mais um motivo para ter um elenco mais jovem, porque vai ter mais gramado sintético. Você não acha? Ótimo ponto. Ótimo ponto. Acho que sim. Acho que vai ser uma... A gente não sabe ainda quem cai, certo? Certo. Só quem sobe por enquanto. Mas a tendência é de novo de uma Série A muito disputada, até pelo calendário diferente dela começar em janeiro, né? Disputa do Brasileiro. Então eu acho que é uma... com a perspectiva de não muitos investimentos como nesse ano, vejam, reparem na entrevista do Crespo pós-jogo do Juventude, pós-vitória contra o Juventude. Esse ano nós só completamos 45 pontos, agora o São Paulo tem 48, às 5 rodadas do final. Sim. É muito em cima, é o que o Crespo acha, entendeu? É muito em cima. Tanto que tem time com menos de 45 que até agora, faltam 3 rodadas, estão apavorados. Sim. Mesmo aqueles que não estiveram, tipo o Vasco. O Fernando Diniz começou, tô correndo risco. É isso. 42 pontos. Né? Exatamente. André Adler, a chance de pré-Libertadores é real, na opinião de vocês? Só se tiver Cruzeiro ou Fluminense campeão. Mas eu tô com o Arnaldo, que falou que é meio que... não é merecido, eu acho. Pra nenhum time, não é só pro São Paulo, não. Sim. Esses que estão pleiteando o 8º lugar. E eu acho o São Paulo, dos principais pretendentes a esse 8º lugar, hoje ele é o 8º, é o que tem jogos mais complicados,
porque ele joga 2 fora e 1 em casa, os outros jogam pelo menos 2 em casa. Mas se terminar em 8º, ele vai ter que planejar muito bem. Sim. 2026. Sim. Com essa conotação de paulista, novo formato, carnificina, Brasileirão começando em janeiro e tudo mais. Rodrigo, por que os organizados estão calados em relação ao Casares e por não jogarmos no Morumbi? Não estão, né? Porque ontem xingaram de novo. Xingaram não, protestaram outra vez. Mas, discretamente, ele já está muito discreto isso. A informação do Alexander Vieira é que no jogo contra o Inter, no Morumbi, na volta ao Morumbi, vai ter um grande protesto das organizadas, ainda sem detalhes, um grande protesto. Não, mas teve assim, contra o Ceará. ontem teve. Não, mas um grande, não é qualquer coisa. Não, mas a torcida organizada. Ah, tá bom. Não é grito aí, Casares, Tá. é um grande protesto. Entendi. Como foi aquela vez, né? Então, aquilo fez muito mal pro time. Se o time estiver precisando do resultado, então assim, é de pensar como vai ser esse protesto, né? Aquilo contra o Ceará acabou se voltando contra o time, embora o alvo principal fosse os cartolas. Enfim. Aquele dia São Paulo perdeu, né? Foi isso? Empatou? Foi, perdeu. Nicolas Castanho, vocês acham que o ano que vem com o... Peraí, você... Caramba, perdi aqui. Peraí. Mesmo com óculos tá difícil. Você acha que o ano que vem, com o elenco completo, o São Paulo pode fazer boas campanhas? Completo é o quê? Com os 3, vocês viram o que o Crespo falou, né? Então, exato. Com o Oscar não sei se vai votar, o Lucas não sei se vai votar, o Calera não sei se vai votar. Então, não dá pra contar com esses caras. Ele já deu a letra. Acho que ele foi além. Ele falou, isso é difícil até para um técnico falar. E eu me preocupo um pouco com esse relacionamento Crespo e principais jogadores. Mas, enfim, por enquanto, ele tem sido muito sincero. Sim. Ao falar, eu não sei se o Caleri vai voltar a ser Caleri. Sim. Eu não sei se o Lucas Moura vai voltar a ser Lucas Moura. Eu não sei se o Oscar vai voltar a ser Oscar. Então, e essa assim, a gente não sabe quando o André Silva e o Rian vão voltar. A gente não sabe. Tanto que ele fala em relação a este time, que é o time que ele comandou, que praticamente não teve essas figuras, o São Paulo precisa se reforçar. Sim. Independentemente desses retornos que a gente não sabe quando acontecerão. Bom, mas acho que essa frase dele, ela deixa muito claro. Não adianta falar, não, porque o São Paulo com os 3... Esse é o time desse ano, que não funcionou. Isso. É o time, como se diz, você é o time do papel. Isso tá claro pra ele, né? Exatamente. Ele tá deixando isso cada vez mais explícito. Ele falou bem, né? Esses caras são reforços se voltarem. Exato. Não dá pra falar assim, não, mas temos eles. Não temos. Se voltarem a atuar em bom nível, né? Porque ele não tem também essa convicção. Sim. O João Luiz, este é o fim de ano mais melancólico que vocês se lembram? Olha, é um dos mais, hein? Um dos mais. Recentes, muito. Um dos mais. Teve alguns anos, mas eu acho que dos pontos corridos Sim. Teve alguns outros anos melancólicos, pontos corridos, mas acho que não nessa medida. Sem Morumbi. Sem Morumbi, com o rival ganhando, perdendo ser o grande time da Libertadores. Vai ter alguém para superar. Esses detalhes todos aumentam muito. Rafael Falhari. Crespo definiu prioridade saúde, mas será que o DM mantém? Exemplo, Marcos Antônio e Oscar eram saudáveis. Para mim o Marcos Antônio é o mais impactante, porque ele nunca tinha sido machucado e é jovem. E machucou 4 vezes. Eu acho que na verdade cada caso é um caso. O que acontece em comum nesses dois casos são caras que não estão atuando no Brasil há muito tempo. Tem o histórico limpo do Oscar em relação à lesão no futebol chinês é uma coisa, né? Jogando uma vez por semana e olha lá. Acho que com relação ao Marcos Antônio teve barbeiragem nas idas e vindas dele. Acho que o São Paulo tem que melhorar todos os processos de treinamento, de recuperação e tudo mais para evitar o que ele puder evitar de lesão. As lesões do Marcos Antônio para mim eram evitáveis.
As outras do Oscar, a Vértebra, o Caleri no cruzado, né? São coisas diferentes. Agora do Marcos Antônio, sim, eram perfeitamente evitáveis. Nemuel Magalhães. Vasco acertou para jogar no Engenhão quando reformaram o São Januário. Mais um sintético. Tem isso, né? Tem isso também. Sobre essa história do sintético, um parênteses rápido. O ano que vem vai ter 5. E aí, pra chegar o momento de você proibir ou deixar, vai ficando mais difícil, porque vai tendo mais time. Aí você vai ter que mexer com mais gente. É muito desgraça, né, meu? E assim, dos campos naturais, é o São Paulo quem tem tido mais shows. Sim. Portanto, esse é um cenário desfavorável para o São Paulo nos próximos anos. Sim. Ele é o time que vai menos mandar em casa, pelo jeito. Sim. Não pode ser assim. Isso. Né? Com esse contrato de shows fechados até 2031. Não existe isso. Um campo que tem grama natural. Lúcio, nosso Filipão. Lúcio, como mudar o perfil bonzinho do elenco? Nossa, isso sim. se ensina ou só reformulando? Psicólogo resolve? Não vai mudar o caráter das pessoas, psicologia, né? Você precisa ter caras que sejam assim. Eu acho que no elenco do São Paulo já tem alguns que talvez sejam que não sejam tão explorados, são explorados na sua capacidade. Acho o Alan Franco é um cara que, você viu o trabalho que ele fez para expulsar o cara do... O Luciano, que é meio maluco, mas o menino lá que eu falei ontem, o Mike lateral, tem cara de ser um cara mais, sei lá, mais firme, assim, mais, não é brigão, com essas palavras, mas um cara que se impõe. Acho que o Enzo Dias é um pouco, Enzo Pérez é um pouco. Enzo Dias. Enzo Pérez não, Enzo Dias. O que você acha? Eu acho que são poucos. É um dos times mais calados do Brasil, isso me irrita muito. Fica praticamente tudo concentrado no Luciano. Não acho simples teve essa mudança de perfil, né, do time. Teve um outro fator nessa temporada que acho que prejudicou isso, foi a lesão precoce do Caleri, que vinha tentando ser o novo capitão. Sim. Né? Mas assim, às vezes tem umas questões assim, o Lugano quando chegou no São Paulo, zagueiro do Presidente... O Lucas não é, que poderia ser o Lucas não é. Mas eu tô falando dos mais jovens, né? Eu acho que é uma questão também de distribuição de responsabilidades. Acho que é uma das coisas que o Crespo tem que pensar para a próxima temporada. Por exemplo, goleiro, capitão, perfil Rafael, não adianta. Não. Né? Porque quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, por exemplo, não tinha essa organização para reclamar. O Gustavo Gomes não era o líder que é. Né? Então são circunstâncias. Eu acho que a permanência de um técnico por algum tempo talvez ajude a desenvolver algumas lideranças. Fabrício Garrido, com o gol da vitória, Rigoni garante seu contrato ano que vem? Não, ainda não. Espero que ele faça mais. Olha o Sabino atravessando. O Sabino. Espero que ele faça mais. Ele vai ser útil nesses últimos jogos, não tem jogador. E se for para permanecer, ele aceitou jogar no São Paulo, saindo de um contrato mais longo, sabendo do risco que ele tinha de não permanecer. Né? Agora, assim, deu a perceber, os jogadores gostam dele. Ele, com um mínimo de confiança, ele pode ser útil. Aí tem que ver se cabe no orçamento, ou se não, se tem jogador melhor que ele. Né? Então é isso, hein? Certo? Certo, tem jogo na quinta contra o Fluminense do Zubeldia. Não tem jogo no final de semana, mas teremos novo de carona nessa semana pós. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim,
quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar. E a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar. Bom, vamos lá. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo recebeu uma proposta do Caxias, clube da Série C, para emprestar o Ibali. As conversas estão em andamento. O plano do São Paulo é emprestar novamente o jogador que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Então o Ibali aí recebeu uma proposta do Caxias, tá? Do Caxias e da Série C, e as partes estão conversando. O São Paulo tem interesse em emprestar ele aí, entendeu? E ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Tá? Então a tendência é que o São Paulo empreste ele aí para o Caxias. O Gabriel só não botou aqui o time que ele tá agora, cara. Não vou lembrar agora o time que ele tá emprestado, né? Não vou lembrar agora de cabeça, vou ter que pesquisar depois. Né? Ele tem que prestar tempo para um time, né? E parece que agora o Caxias está interessado. São Paulo está conversando aí, né, sobre essa proposta que recebeu. Vamos ver se o São Paulo vai aceitar ou não. Belezinha, meu parceiro? O São Paulo, como você falou, cheio de problemas, sem motivação. A própria torcida já largou completamente, né? Muitos, inclusive, frustrados pela falta de ingresso na hora da necessidade. Hoje eu vou até falar com uma pessoa que deixou de ser sócio torcedor de São Paulo pela dificuldade de conseguir ingresso em jogos decisivos. São Paulo repassa para os bandos uniformizados, aí o cara que é sócio torcedor, que paga todo mês, tem que pagar para esses caras ainda com ágio. Por isso que eles estão cada vez mais ricos e o São Paulo cada vez mais pobre. E aí o São Paulo está perdendo também sócios torcedores. Aliás, saiu uma estatística hoje, São Paulo caiu para 10º lugar em sócios torcedores. Está perdendo do Santos. São Paulo chegou a ficar entre os 3, 4 primeiros. Hoje ele está abaixo ele está em 10º lugar. Negócio impressionante, caiu demais. Tem menos da metade, tem 1/3 dos sócios torcedores do Palmeiras, por exemplo. E não é nem só questão de ingresso também, né? O sócio torcedor do São Paulo especificamente não tem nenhum benefício ao pagar para o clube. Não tem nada, nenhuma ação diferencial, nada. Nada, quando ele tem jogo, né? Eu estou procurando aqui, quando tem jogo, ele não consegue ingresso, que a torcida uniformizada tem preferência. Ó, Palmeiras tem 182 mil. Internacional, segundo, 150. Atlético Mineiro, 124. Grêmio, 101. O Flamengo tem 100 mil. O São Paulo está em 10º lugar com 51 mil. O Palmeiras tem 182 mil. Olha só que coisa. Quase o dobro. Não, 3 vezes mais. Mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes mais. O Corinthians está em baixa também. O Corinthians está, entre aspas, só com 84 mil. E o Santos está na frente do São Paulo. O Botafogo do Rio também e o Bahia também. Quer dizer, né? Você tem razão. O nível do time é baixo e esse sistema, né, que você facilita, prioriza, uniformizado, que só dá despesa, só enche o saco, mas facilita politicamente, né, para a direção. Esse sistema afasta o cara que quer realmente ajudar o São Paulo. Então, um esforço todo aí para trazer o jogo contra o Internacional e tal. Não acredito que o Morumbi tem um grande público. Não acredito. Era melhor ter show, porque aí ele teria grande público. Então, não acredito. Tá muito bem lá na Vila Belmiro, quietinho. Mas, enfim, mais um ano perdido de São Paulo, né? Se ele entrar para a pré-Libertadores, vai ficar toda aquela ilusão de que não sei o quê. A possibilidade de ser eliminado na pré-Libertadores é muito grande. Então, realmente, mais um ano perdido de São Paulo. Mais um. Não sei até quanto.
Mais um ano perdido do São Paulo, consegue essa vitória, mas o torcedor, é claro, não está nem um pouco animado com o que foi essa temporada 2025 do Tricolor. São Paulo que foi para esse jogo, olha os problemas do São Paulo, os desfalques. O Rafael Tolói, que joga, lesiona, com a lesão muscular no quadril. O Oscar, com o problema cardíaco que ele teve, a gente falou por aqui na programação da Jovem Pan, é claro. Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri. Todos esses, além também do Alisson suspenso, estiveram fora do jogo de hoje. 13 desfalques no total do São Paulo Futebol Clube, que todo remendado, todo desfigurado, ainda assim consegue uma vitória importante sobre o Juventude. Mas, Bruno Prado, até dando meu boa noite para você, é isso, né? O tom desse fim de temporada do São Paulo é esse, é mais de querer logo que acabe o ano, porque já não tem muito pelo que brigar. A gente até falava no Papo de Setorista, o prêmio do troféu 8º lugar, porque é o máximo que pode chegar, uma vaga na pré-Libertadores. E ainda assim não vai ser satisfatório para o torcedor são paulino. O torcedor são paulino está chateado por sempre brigar no meio de tabela, não conseguir mais fazer boas campanhas de G4, de G6. Mesmo nas Copas tem muita dificuldade. E agora, nessa reta final, não consegue nem vencer os principais jogadores, todos lesionados, departamento médico cheio, toda semana notícia ruim. Agora até o Ferreirinha saiu machucado durante o jogo, né, para a entrada do Luca, que talvez tenha sido a boa notícia, né, o Luca ganhar alguns minutos e entrar com uma certa personalidade, porque nem os meninos do São Paulo têm mais, todos foram vendidos. Doados, né? Hã? Doados, né? Doados, é. Venda, quem vende é o Palmeiras. Quem vende é o Palmeiras. O São Paulo vendia. O São Paulo vendia, agora ele doa. Exatamente. Vendido eu fui muito generoso. Foi muito generoso. Venda. Os caras lá na Europa morrem. Pô, apareceu um moleque bom no São Paulo. Vamos lá, deixa umas moedinhas lá, cata um, sabe, faz uma rifinha lá, uma ação entre amigos. Vai na missa, pega a grana da missa e traz aí do São Paulo. A grana da quermesse, do bingo. Isso, exatamente. E paga um jogador de São Paulo. Porque é isso, todos os que se destacaram foram vendidos e falta perspectiva pro São Paulo pro ano que vem. Nem uma vitória como a de hoje consegue animar muito o torcedor São Paulino. Realmente, né? Boa noite a você, Boni, a todos aqui. É um fim de ano mesmo, assim, bem melancólico. O São Paulo, o que ele pode fazer é chegar em 8º. Nem isso garante vaga em pré-Libertadores, né? Quem terminar em 8º vai ter que esperar a Copa do Brasil para ver se vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Mas mesmo se conseguir, né? Não é uma coisa que anima, né? Que vai ser um ano muito melhor o ano que vem. A tendência não é essa. E realmente, se você pegar o ano todo, né? Agora a gente já começa meio que fazer um resumo da temporada, já que está bem na reta final, e o São Paulo não briga mais por nada, né? Briga para tentar essa vaga numa pré-Libertadores, só isso, né? Que é bem pouco. Assim, é um ano que teve pouca coisa boa, quase nada, né? É um ano que começa... eu lembro no Campeonato Paulista tinha um debate, dá para jogar com quarteto ofensivo ou não, que era Lucas, Luciano, Caleri e Oscar. Esse debate sumiu rapidinho porque nem deu para jogar com ninguém, machucou o Caleri, o Lucas e o Oscar, várias lesões durante o ano, o Luciano que foi mais firme aí, que conseguiu jogar durante quase toda a temporada. Aí o Marcos Antônio foi um cara que se destacou, mas também teve lesão muscular, pelo menos 2 vezes. E Bobadilha melhorou um pouquinho em relação ao ano passado, mas assim, são coisas muito pequenas que não mudam nada, né? O Pablo Maia, mais uma vez, teve um ano com contusões, é um cara que vai muito bem em 23, 24, 25 anos difíceis para ele e não conseguiu retomar. Os garotos que se destacaram na Copa São Paulo, que São Paulo ganha a Copa São Paulo em janeiro, foram vendidos, como vocês já falaram, por quase nada, né? O Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Henrique não estava na Copinha, nem o William Gomes, mas eram garotos que estavam no profissional e saíram também muito barato. Agora da Copinha tá o Mike, tá o Luca, né, mas não tem assim uma perspectiva. Ano que vem, o que vai ser muito diferente no São Paulo? Não dá para imaginar nada tão diferente, não. O time não tem dinheiro para grandes contratações, os jogadores de maior qualidade são jogadores já mais velhos e com histórico de lesão. Então é difícil. Realmente meio que torcer para dar certo num mata-mata, pegar uma tabela boa, encaixar um time que pelo menos por um tempo consiga jogar bem. Teve um momento que o São Paulo brigava para não cair no Brasileiro, quando o Crespo chega era isso, e ele consegue tirar lá de baixo. Então foi mais um ano assim como vários outros, né? Que não aconteceu nada nem muito de bom e também não teve nada tão ruim assim, né? Aquele momento do rebaixamento passou logo. Mas assim, é um ano sem graça, sem nada, né? E essa é a questão. Não deixa perspectiva para o ano que vem, né? Não dá para esperar muita coisa de 2026. Então esse é um ponto, né, que vai desanimando mesmo. Depois da eliminação da Libertadores, o público não foi mais ao estádio, como foi nos últimos anos. O São Paulo tem uma boa média de público,
mas vai vendo, não vai mudar nada, né? Então, realmente é um fim de ano que termina de uma maneira assim bem desanimada para o time do São Paulo. Desanimado e bastante melancólico. Até o futuro do São Paulo é o que eu queria perguntar para vocês, porque um departamento médico que foi marcado por mais de 60 lesões, mais de 60 desfalques por lesão ao longo da temporada, isso dá mais de um desfalque por semana, né? Só de jogadores lesionados, os garotos, que o São Paulo tinha uma das gerações mais promissoras, aí, campeão da Copinha, como destacou o Bruno Prado, já não tem mais suas peças à disposição. O Luca, que é o principal garoto nesse momento, que está no elenco, era de uma categoria menor, né, do Sub-17. Os principais jogadores, o Oscar, muito provavelmente vai parar de jogar, o Lucas não conseguiu ter uma grande sequência esse ano também, e é o que tudo indica, esse joelho ainda vai ser um grande problema para o camisa 7 do São Paulo. Vai ser um ano eleitoral, ou seja, um ano muito carregado, muito pesado para o São Paulo em 2026. E Libertadores à parte, de poucas perspectivas para o São Paulo também ano que vem, né, Flávio? Não tem muito para onde ir nesse momento. O torcedor do São Paulo tá tentando protestar, tá indo no estádio, xingando, mandando os dirigentes para aquele lugar, mas não tem muito o que esperar, né? A princípio será mais um ano sem graça, como destacou o Bruno. E cuidado para não ficar engraçado lá embaixo. Exato. Porque esse é um problema. Em algum momento o São Paulo fletou com essa história de rebaixamento. É verdade. Infelizmente, Boni, a perspectiva do São Paulo, do Corinthians, esses times que ainda insistem, né, em ideias retrógradas de não mudar o sistema de escolher seus dirigentes, de ter divergência e ter aversão à entrada de capital de fora, de pessoas que realmente possam ajudar, aqueles que acham que se bastam. Enquanto nós não tivermos uma mudança de filosofia, a tendência é só piorar. Porque o problema não é você ficar parado. Esses dois estão parados no tempo, tanto São Paulo como o Corinthians.